A paz do Senhor Jesus possa permanecer no seu coração, na sua vida. Que Deus continue abençoando. Meu agradecimento a vocês, todos que estão inscritos aí e têm acompanhado esse canal. Desculpe que ontem teve um probleminha, com certeza, mas deu certo. Hoje está aí, 24 horas, você ouvindo a palavra de Deus. E quando dá algum probleminha, o pessoal pergunta, cadê? Já está muito interessado, mas que Deus abençoe. Falamos de um assunto importante, muito interessante. Devemos ajudar o mais fraco. A palavra de Deus falando que existem pessoas fracas. Existem pessoas fracas espiritual, desanimado, pessoas que estão realmente não querendo mais viver. Porque a palavra de Deus fala dessa maneira. Ele está se expressando que lá a carta aos Romanos, no capítulo 15, a partir do primeiro versículo, diz assim: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Quer dizer, quando você suporta uma pessoa, você não está agradando a você mesmo, está agradando ao próprio Deus. Que Ele se agrada quando você reconhece ou você entende a fraqueza daquelas pessoas que estão necessitadas. E a Bíblia nos fala, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo ao que é bom para edificação. Tudo que for para edificar o seu próximo, faça para a edificação dele. Nunca traga as palavras que possa realmente acabar com essa pessoa ou aquele que está passando por dificuldade. Existem pessoas que estão só pela graça, que nem nós tínhamos, que é muito conhecido isso entre nós, e está passando realmente por muita dificuldade. Uns passando por dificuldade espiritual e outros por dificuldade material. Outro por enfermidades, saúde, que não tem. Mas a palavra de Deus nos fala uma coisa muito interessante, é o quadro, porque tudo que Dante foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos uma esperança. Então você só pode ter uma esperança através das Escrituras Sagradas se você realmente edificar muitas pessoas que estão precisando. O próprio Jesus falou que ele mesmo não agradou a si mesmo. O próprio Jesus, ele fez tudo para nos restaurar. A palavra de Deus, que Cristo não agradou a si mesmo, não fazer caso das convicções de outras pessoas. Nós encontramos para agradar a si mesmo, Cristo, ele deixou tudo que ele tinha. E disse assim, não, eu não vou, eu quero agradar a vida das pessoas que estão caídas. A palavra de Deus nos fala nesse assunto que você é forte, você deve realmente levar aquele que é fraco. Como você pode descobrir pessoas que é fraco espiritual ou material? Sabia que nessa caminhada veio desânimo? Sim. Ninguém pode dizer, não, nunca fui desanimado, nunca fico. Vem o desânimo, sim. O desânimo por desprezo, desânimo por falta de compreensão das pessoas que às vezes não querem compreender. O desânimo que aparece, que nem apareceu na vida de Josué. Jesus falou essa palavra também, o próprio Deus disse e reanimou ele nas suas fraquezas que ele estava passando. Paulo, ele ficou desanimado. O apóstolo Paulo disse que ele tinha um espinho na carne. As histórias, os comentários, a gente não sabemos que espinho ele tinha. Se era familiar, se era enfermidade, mas ele tinha. Dá para entender mais que era enfermidade que tinha sobre si. E ele pediu aquilo ali, tinha o espinho na carne, e ele pediu a Jesus que tirasse aquele mal que estava sobre ele. Mas Jesus deu a palavra a ele que minha graça te basta, Paulo. E ele disse, mas sentia dores. Satanás vinha, dava bofetada, está escrito sobre ele. Ele disse, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está falando diretamente para você. Às vezes, quando a pessoa pensa que está muito forte e é uma super pessoa, às vezes Deus só mostra a ele que ele não é nada. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. E quando Paulo disse, quando pensa que está fraco, e ele se sentiu fortalecido. Você talvez tenha essa situação. Quem sabe que você está quase indo a pique, que nem Jesus viu os discípulos, desanimado. Mas Deus trazendo essa palavra para você, reanima o teu coração.
A palavra de Deus, ele faz lá em Carta aos Romanos 15, versículo 5, ora, o Deus de paciência e consolação vos concede o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo. Quer dizer, você tem um sentimento, você veja a situação das pessoas que estão passando por dificuldade. Meu amigo, uma coisa eu te digo, eu já vi pessoas achando que ele é super crente, que somente ele estava certo, mas ninguém, e terminou entrando no prejuízo espiritual. Ninguém é super crente, nós somos crentes pela graça de Deus. Nós devemos suportar uns aos outros, ajudar as pessoas, até pessoas que não é crente, a gente sabe. Quem está precisando, quando as pessoas hoje está lá no presídio, está lá, mas pastor, mas ele errou, mas ele pode ter uma oportunidade sobre ele, porque foi uma fraqueza que ele caiu. E ele pode ser restaurado, o culto foi restaurado e saiu de lá. Outro, em cima de uma cama no hospital, gritando que Deus use de misericórdia e tire aquela pessoa da situação. E outro está lá debaixo de uma ponte, desprezado às vezes, a família nem sabe onde é que está. Tem pessoa até formada ali, já concluiu a universidade, a pessoa deixou o emprego, entrou em outro caminho diferente e desprezou tudo, mas são pessoas que estão fracas. Mas vós que sois fortes, devemos suportar as fraquezas daquele que está fraco. A palavra de Deus falando diretamente no teu coração neste momento, que você pode ver que ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo, para que concorde uma boca, glorifiquei ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Você deve glorificar, deve exaltar, deve pedir a Deus todos os dias para o Senhor usar de misericórdia para aquele que está passando por necessidade espiritual. E que nesse momento que suportar as fraquezas, o próprio Cristo suportou você, até hoje está me suportando, Jesus. Se você for analisar e parar e olhar para você mesmo, você, nem eu, nem a minha pessoa tinha condições de estar aqui, nessas fraquezas, nessas falhas, mas Jesus não olhou isso aí. Ele fez uma restauração do nosso viver. Por isso que nós estamos aqui glorificando ao próprio Deus. E que a paz do Senhor Jesus permaneça no teu coração, na tua vida. Que Deus possa trazer muitas bênçãos. Você pode ver lá onde você estiver, tem pessoas precisando de uma palavra, necessitado, a pessoa trazendo a mesma semana que um grupo de pessoas se alistava, e uma pessoa muito alegre, rindo, contente, mas por dentro triste, ninguém sabia, e tirou a sua própria vida. Você pode ver que exatamente deve ir atrás dessas pessoas, qual é o problema que ele está passando, para ver que tem uma recuperação da vida espiritual. E que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no seu coração, que você deve suportar as consequências que vêm, mas nós devemos, que somos fortes, você que é forte, assim, você não vai combinar com o pecado, você não entende uma coisa com a outra. Pecado, ele faz uma separação entre Deus e o próprio homem. Fraqueza, que a pessoa pode cair na fraqueza do pecado, você não vai ser de acordo com o pecado. Você deve entender uma coisa e suportar as fraquezas do mais fraco, espiritual. E que a paz do Senhor Jesus permaneça no teu coração. Nós vamos orar e com certeza a bênção na sua casa e toda a sua família vai ser uma bênção grande. Senhor nosso Deus, a tua presença, Senhor, tu és o Deus grande e tu és aquele que conhece todas as coisas. Nós, Senhor, pessoas que são fracas, devem ter um apoio na vida espiritual. Quantas pessoas debaixo lá no hospitalizado, dentro do presídio, preso, passando por dificuldade familiar, mas tu és o Deus que restaura as vidas e tu pode fazer muitos milagres nos corações. Nesse momento eu te peço a bênção a todos que estão escutando nesse momento, onde ele estiver, não importa o lugar. O importante é que a palavra faz uma edificação na vida espiritual. Em teu nome, para sempre. Amém e amém. E que a paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração, na sua vida, e com certeza Deus tem muitos milagres a fazer na tua casa. Amém.